Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa revista eletrônica semanal do Diário Campineiro. As alergias alimentares cresceram tanto nos últimos anos que já deixaram de ser exceção, viraram tema central de saúde pública. Entre crianças, os números dobram. No Brasil, o aumento dos casos acompanha a tendência mundial, mas com um detalhe importante: cada vez mais pessoas estão sendo diagnosticadas tardiamente, inclusive na vida adulta. E quando a indústria falha, o risco aumenta ainda mais. O recall recente dos produtos Nature Mills, que continham alérgenos não declarados no rótulo, acendeu um alerta vermelho que não dá para ignorar. Transparência salva vidas. Descuido coloca vidas em risco. Para nos ajudar a entender o que está por trás dessa explosão de alergias, da urbanização ao excesso de ultraprocessados e como podemos identificar, prevenir e conviver de forma mais segura com essa realidade, recebemos hoje a alergista e imunologista doutora Flávia Bernardes. Vamos falar sobre sintomas, causas, rotulagem, prevenção e, claro, como garantir que ninguém seja surpreendido por aquilo que deveria ser somente comida. Doutora Flávia, bem-vinda ao Giramundo. Obrigada, O número de alergias alimentares cresceu muito nos últimos anos. O que mudou no nosso ambiente e estilo de vida para que isso acontecesse? São muitas teorias, mas as principais são o consumo, né, de industrializados, a teoria da hiperhigiene, que aumentou muito a proteção das crianças. Digamos que antes, quando a gente morava num ambiente mais rural, menos urbanizado, tinha menos essa proteção da criança não entrar em contato com o chão, não entrar em contato com sujeira mesmo. E aí isso faz com que o sistema imune se volte para atacar outras coisas, que não as bactérias e as coisas que o sistema imune faz para se fortalecer. Então, existe essa teoria, existe a teoria também dos industrializados fazerem uma quebra de barreira ali no intestino, e essa quebra de barreira favorecer que isso... que esses alimentos eles sejam vistos pelo sistema imune como um ataque. Então, não tem nada unifatorial, é multifatorial o motivo do aumento das alergias alimentares. A OMS estima que os casos dobram entre as crianças pequenas, né? Porque os bebês e crianças são mais vulneráveis atualmente. O bebê, ele nasce como uma página em branco em relação à própria imunidade. Ele traz os anticorpos maternos, que ficam mais ou menos até os 6 meses de vida, protegendo ele. Só que aí ele precisa fazer a sua imunidade, e aí isso vem, né, esse fazer a sua própria imunidade vem da exposição. E aí, por isso, a gente frisa tanto que o bebê deve ser exposto na introdução alimentar a todos os alimentos, o que é uma mudança de paradigma do passado. Antes, a gente falava, não, deixa os alimentos alergênicos para mais tarde, não apresenta nos primeiros 6 meses de introdução alimentar, que é dos 6 meses a 1 ano de idade. E hoje em dia é mudado para que esses alimentos sejam mais apresentados e introduzidos, não é só uma apresentação, por exemplo, eu vou mostrar que existe camarão para o bebê. Eu faço ele lá de uma forma que ele vá aceitar, que vai deglutir, porém não é só mostrar uma vez, é colocar isso na dieta No cardápio mesmo. do bebê, inclusive oleaginosas, a gente apresenta nos primeiros meses de vida. A gente faz na forma de farofinha ou até pasta, né? Hoje em dia tem as pastas, tem as bebidas vegetais também que podem ser incluídas em receitas, tudo. Então, tudo isso deve ser apresentado para o bebê para que ele, nessa fase de aceitação, porque a gente chama de janela imunológica, esses primeiros 6 meses da introdução alimentar, ele, nesse período de aceitação, ele entra em contato com todos os alimentos e ele favoreça a tolerância. Entendi. Existem os fatores de risco também, que hoje em dia se aumentou muito. As doenças atópicas, por exemplo, dermatite atópica é um fator de risco para alergia alimentar, e tem se visto maior quantidade também de pacientes atópicos, porque é junção de pais atópicos. Tem uma rinite, teve uma asma, tem uma bronquite da infância, tudo, aí junta 2 pais atópicos, dá um bebê atópico. E ele tem maior
chance também de desenvolver a alergia alimentar. Então, essa é a probabilidade aumentada das crianças desenvolverem essas alergias, que foi esse motivo multifatorial de aumento dos casos. Então, quer dizer, essa introdução prematura de fatores alergênicos, eles aumentam a imunidade. É protetora, acaba sendo protetor e não... Porque me parece que depois da pandemia, as mães meio que enlouqueceram, né? As mães que pariram da pandemia para cá. Existe um protocolo completamente diferente de 10 anos atrás, que as crianças não têm contato nenhum com ninguém de fora até os 3 meses ou antes de tomar todas as vacinas. E é meio esquisito, né? Porque a gente, pelo menos a minha geração, está acostumada, né? Nasceu o neném, a família inteira vai lá beijar. Enfim, isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, de acordo com as teorias, né, alergênicas de hoje? A superproteção é ruim. É sabido que não deixar que a criança se exponha é ruim. Obviamente, a gente ficou com receio dessa questão da pandemia, porque e não foram as crianças os piores, né, afetados, né, os adultos e idosos foram mais, mas ficou-se um receio, e principalmente as questões respiratórias, porque hoje em dia não é acessível, mas tem a vacina do vírus sincicial respiratório, que é feito na mãe e às vezes até a imunoglobulina na criança. Então, isso dá uma protegida, mas não é todo mundo que tem acesso. É um alto custo. Tomara que entre logo no calendário vacinal. Eu nunca nem ouvi falar. Existe a vacina da mãe para o vírus sincicial, e também existe um biológico que é feito na criança para proteger contra o vírus sincicial, que é o que é pior para bronquiolite, né? Que é o que as pessoas têm mais medo. Que é o que tem mais medo, exato. Tá. E aí, então, existe uma proteção que dá para ser feita. Existe. Mas, realmente, essa superproteção é deletéria. Não acaba não sendo saudável, a gente né? não quer que a criança pequenininha fique doente, obviamente não quer, mas em qualquer fase da vida ela vai ter que se expor. Até mesmo as mães que retardam a introdução na escola, ela vai ficar doente, não é pequena, ela vai ficar doente com 3, 4 anos, ela vai ficar doente. Porque ela precisa fazer os próprios anticorpos. Como eu falei, ela é uma página em branco, ela vem com os anticorpos maternos. Se ela não se expuser, além das vacinas, porque a gente não tem vacina para tudo, ela não vai criar os anticorpos. Então, ela precisa criar os anticorpos de mexer na terra, de andar no chão, de andar descalço, de ter essa vivência para que ela tenha essa... quase que engrossa a pele. Sim, sim. E isso é um dos fatores, obviamente. Uhum. Porque, assim, eu lembro, até não muito tempo atrás, de 10 anos, 15 anos, pelo menos, quando uma criança tinha catapora, por exemplo, vinha a família inteira que tinha criança, levava as crianças lá para brincar, para já pegar a catapora junto, pegar sarampo, já vai, Acho já que pega, é um pouco né? mais... mais tempo, mais de 20 mais anos. Antigo. Porque não pega mais catapora. Agora tem vacina. Tem vacina para catapora. Da varicela. E aí, hoje em dia, tanto é que as pessoas que têm indicação de vacina da herpes zoster é quem teve a catapora no passado. Entendi. O vírus da varicela zoster é o mesmo vírus que foi a catapora lá na infância. Entendi. Então, quem teve catapora tem chance de ter varicela, o herpes zoster. E aí, essa pessoa que tem indicação da vacina do herpes zoster. Sou eu. Eu sou a premiada, eu tenho eu tudo. Eu tive catapora, por exemplo, eu tô com 38. E Deus me livre, eu não quero ter herpes zoster, não. Então, é importante vacinar. Porque a vacina, hoje em dia, para o que tem vacina, faça. Faça, né? Faça vacina da dengue. Se achar, faça. Vacina do Covid, vacina do herpes zoster, vacina da gripe. Tudo, faça, porque a vacina ela evita casos graves, casos com fatalidade. Ela não necessariamente evita completamente de você ter. pode até ter a doença, mas você vai ter mais branda. Tem gente que fala, eu vacino a gripe todo ano e tenho gripe do mesmo jeito. Mas você não interna. Podia ter morrido, né? Você não interna, você não tem um caso grave.
né? Então, Exato. e hoje em dia, tem a indicação exata para cada faixa etária para cumprir calendário vacinal. Então, é um dos fatores de proteção. Não necessariamente, por exemplo, em se tratando de alergia alimentar, a gente tem fatores de proteção que sejam bons, assim, a ponto de ser uma vacina. Por exemplo, não tem como vacinar, tem como você fazer isso. O parto natural, assim, normal, se possível, porque entrar em contato com o canal vaginal é importante para a criança, para já começar a fazer essa microbiota e toda essa exposição. Aleitamento materno, introdução alimentar precoce, né, desde os primeiros 6 meses da introdução alimentar, ali dos 6 meses a 1 ano. Tudo isso, a barreira da pele, porque o paciente que tem dermatite, ela precisa estar com essa barreira protegida, com hidratantes, com tratamento, para que ela não tenha essa exposição pela pele. O bebê, quando ele tem menos de 6 meses de idade e tem dermatite grave, moderada grave, ele se expõe aos alimentos antes mesmo de comer, porque os pais comem e entram em contato com ele, por toque mesmo. E aí ele entra em contato e o sistema imune dele, que está em alerta por conta da dermatite, faz um reconhecimento desse alimento muito precoce. A hora que ele vai comer, ele já reconheceu, só que no lugar errado. Entendi. Então, a hora que vai comer, tem chance dele desenvolver uma alergia daquele alimento. Olha. Então, assim, é bem complexo, não tem nada fácil, assim. A alergia alimentar é um tema complexo na nossa especialidade, mas é um tema que precisa ser mais abordado, porque ele é erroneamente direcionado até pelos pediatras, pedem exame à toa, falam isso ainda, os mais antigos continuam replicando, não dá alergênico, não pode dar camarão no primeiro ano de vida, não pode, não evita. Isso não é mais uma recomendação. A criança que é estimulada a comer, por exemplo, ela vai oferece um camarão, vamos usar o exemplo do camarão. E aí ela não gosta. O que vai acontecer se ela tiver essa predisposição, se ela for alérgica? O que vai acontecer com ela? Você está falando dessa janela, né, de imunidade. Se ela for alérgica, ela vai sofrer menos ou ela já vai empipocar? O que acontece? Eu já ouvi de uma professora, não é uma professora de alergia, mas uma professora que nos ensinava na faculdade. Tem doenças que não é para quem quer, é para quem pode. Então, existe uma predisposição genética dessa pessoa desenvolver, direcionar o sistema imune para o lado alérgico. E esse direcionamento, ele é por meio de citocinas, ali, numa sinalização do sistema imune. A teoria da hiperigiene, que é isso de não entrar em contato com os micro-organismos, ela deixa o sistema imune meio que desligado. À toa. Ele não está se preocupando de proteger o organismo da pessoa da sujeira, né, das bactérias, das coisas que ela está entrando em contato. E aí ele tende a redirecionar para esse lado alérgico. Que ele já tem. Que ele já tem a predisposição. Como eu falei, não é para todo mundo, mas quem já tem a predisposição, se você deixar ele meio à toa, ele vai se direcionar para o lado errado. Aí vai direcionar para o lado das atopias respiratórias, asma, rinite, tudo. Isso tudo faz parte do combo. Entendi. Em caso da alergia alimentar, por que a gente fala da janela imunológica ali, dos primeiros 6 meses de introdução alimentar? Porque é quando o sistema imune está aberto à tolerância. Então, quando você come, você está apresentando para um momento que ele está ali disposto a tolerar. Então, isso faz com que ele gere sinais de tolerância para o sistema imune e ele fique tolerante. A pessoa que vai ser alérgico, está ali predisposto a ser alérgico, tem outros fatores que vão influenciar. Por exemplo, esse fator de entrar em contato com a pele precoce, o fato de ter alguma doença atópica muito descontrolada, por exemplo, uma asma descontrolada, uma rinite descontrolada, tudo isso predispõe a levar para o lado alérgico, porque está tudo voltado para esse lado da alergia. Então, o que pode fazer com que uma criança, ou até mesmo um adulto, às vezes a criança se safa, mas o adulto pode se tornar alérgico depois de adulto. Tem muitos casos, assim, de pessoas que, eu comia, sempre comi, e aí, em certo momento,
começou a dar ruim. Por exemplo, os frutos do mar. E geralmente acontece com alimentos que são pouco expostos para o adulto, no caso. Frutos do mar a gente não come, nem toda semana, nem todo mês. Porque não é tão fácil. Né? Hoje em dia se introduziu mais. Por exemplo, oleaginosas. Não é um alimento assim que faça parte do nosso dia a dia, como arroz e feijão, né? Exato. Então, tem gente que passa, às vezes, ano sem comer alguma coisa de frutos do mar. E aí vai na praia, nossa, eu gostava de camarão. Aí resolve comer e, em certo momento, apresenta a alergia. Então, primeiro, ela dá sinais, ela não necessariamente começa grave. Então, no bebezinho, por exemplo, a hora que vai apresentar, ele já começa a fazer umas urticárias, umas alergias, um empolvocamento em volta da boca, onde está se lambuzando ali no alimento. No adulto, às vezes, acontece de coçar a garganta, porque a criança não sabe referir isso. Mas coça, nossa, me deu uma coceirinha ali no céu da boca quando eu comi o camarão. Aí, esse é o primeiro sinal, que às vezes a pessoa comeu uma pequena quantidade e dá esse primeiro sinal. Não necessariamente já chega com um choque anafilático, Entendi. com uma reação grave. Agudo, assim. Mas cabe ressaltar, não necessariamente uma reação leve vai ser leve sempre. Entendi. Então, eu já vi pessoas que... eu só senti essa coceirinha na garganta. Aí eu foi tomando coragem. Uhum. Eu tive Vamos uma ver se passa. tive uma paciente que eu falei, nossa, ela é o exemplo do que não fazer. Ela sentia essa coceirinha. Aí teve um dia que ela foi no restaurante e ela falou assim, sabe o que eu vou fazer? Vou tomar um antialérgico. Aí eu não vou sentir essa coceira. Só que o antialérgico fez o quê? Mascarou essa coceirinha e ela abusou, ela comeu mais. Ela perdeu a consciência no restaurante. No restaurante mesmo. Nossa. Por uma crise grave. Uma crise anafilática grave. Então, é assim, ser alérgico é ser alérgico. Não se arrisque. Para os familiares das crianças, um pouquinho faz mal. Não é besteira, não é chatice da mãe, um pouquinho faz mal, porque Entendi. às vezes tipo aquilo assim, só um pouquinho não vai matar, né? Mata, né? Pode matar. Pode né? matar. E pode ser obviamente, eu sou uma médica super da introdução. Eu odeio fazer restrição alimentar nas crianças em qualquer pessoa. Eu espero que ela desenvolva a tolerância. A criança ela pode desenvolver uma tolerância espontânea ou a gente nós como médicos alergistas, fazer tratamentos para estimular essa tolerância. Então, eu sou pró-reintrodução. Eu não quero que fique em restrição, porque restrição não é só o comer. Não é só o não comer alguma coisa com leite, não é só o não comer o ovo ou qualquer outro alimento que ela seja alérgica. Eu passo sem comer camarão. Camarão ainda vai. Agora, imagina leite, ovo, trigo. Hoje em dia, está se vendo muita alergia à fruta. Tem bebês com alergia à banana. Banana é a primeira fruta que se dá para um bebê. Eu conheço uma moça que ela tem alergia à carne de vaca. Ela pode comer carne de porco, galinha, carneiro. Ela não pode comer carne de vaca, de boi, né? Enfim. Pode acontecer. Que coisa doida, né? Quer dizer, essas alergias, assim, também, assim, o mundo não está meio doido, não? Eu falo que alguma coisa muito errada está acontecendo. Né? Eu acho também. Porque essa questão, eu acho que muito... é essa questão da industrialização, né? Os ultraprocessados. Aí não é demonizar, mas vamos pensar que antes a gente comia muito mais o que se descasca. Verdade. E hoje em dia a gente abre pacotes para comer. E o nosso sistema imune, ele não é só os anticorpos, a coisa que nos protege da doença. É o que está no intestino também. O nosso intestino é quase que um organismo vivo. Então, o intestino, quando ele está desequilibrado, desbalanceado de microbiota, ele favorece também as alergias, esses direcionamentos para o lado errado. Para as alergias, para a autoimunidade, para o câncer, para tudo. Tudo isso é desregulação imune. Então, tem alguma coisa muito errada. A gente tem que voltar para os primórdios lá do... porque a gente, cada vez mais a gente escuta, eu sou intolerante à lactose, sou intolerante a glúten, sou intolerante a como é que fala? Tem até aquele... o caramelo 5 que tem na Coca-Cola, corante, etc., né? Quer dizer, a indústria ela veio
colocar muita coisa artificial na alimentação também, o que acaba favorecendo a proliferação de alergias, né? Isso, e é tudo relacionado, e é um campo de estudo que está crescendo muito. Tudo relacionado à microbiota. Porque intolerância é impossibilidade de digerir corretamente. Toda intolerância é que não digeriu. A alergia, ela envolve outros sistemas, não é só o sistema digestivo. A alergia pode dar queda de pressão, crise de asma, problema na pele. Agora, intolerância é exclusivamente digestivo. Então, quem tem intolerância tem dor, tem gases, tem diarreia, às vezes constipação, tem parte digestiva. Entendi. A alergia, tanto é que isso é uma das coisas que eu mais friso para os pacientes. Eles chegam assim e falam, sou alérgico à lactose. Não existe. Alérgico não, né? Alergia Entendi. no leite é a proteína, a lactose é o açúcar, que o seu sistema digestivo não consegue metabolizar e absorver. Ela sobra no intestino, fermenta e causa gases, cólica, desconforto e até diarreia ou até constipação. Mas aí a gente tem que diferenciar para o paciente ter certeza do que ele tem. O diagnóstico é muito importante. Sempre a gente tem que partir de um diagnóstico correto para direcionar. Quem tem intolerância pode um pouquinho. Intolerância é quantidade dependente. Agora, quem é alérgico não pode nem um pouquinho. Mas existe o alérgico ao leite também, a lactose? Não, é a proteína do leite. A proteína. Porque a lactose é o açúcar. Ah, tá. Tá. São coisas diferentes, mas existe também. Existe o Ele tá ali no mesmo... Quer dizer, o alérgico não adianta tomar o remedinho para comer o doce de leite, não adianta que tomar. vai passar mal. E aí todos os derivados. Todos. Até o queijo processado, tudo. Tudo que vá, o ingrediente, por exemplo, o pão, bolo, tudo que tenha leite não pode consumir. E assim, hoje em dia, o que a gente estava falando, né? Tem muita gente intolerante à lactose, intolerante ao glúten, né? Um monte de coisa. E também existe a gente sabe que existe dezenas de gurus na internet, né? Inclusive, tem que tomar muito cuidado com quem você ouve, quem você acompanha, quem você segue, né? Porque nem todos são sérios. Mas existe assim uma tendência das pessoas terem uma alimentação mais leve, e aí começam a praticar yoga, meditação, aí para de comer carne, para de comer tomar leite, e vira vegetariano, vira vegano, E aí, essa pessoa que deixa de comer, se priva de algum desses alimentos, quando ela quiser voltar a comer, o que acontece? O organismo parece que não aceita mais aquilo. O que acontece? É por conta da microbiota que modifica? É porque a pessoa realmente daí fica intolerante? O que acontece? Microbiota, ela é estimulada a partir do momento que ela recebe aquele alimento. Então, por exemplo, quem fica muito tempo sem consumir laticínios, os derivados de leite, quando vai consumir pode pegar mal, porque ele não está estimulando as bactérias que ali ajudam na produção da lactase e tudo. Aquelas bactérias se aposentaram e aí... Mas até mesmo essas pessoas veganas, por exemplo, se algum dia ela deixa de ser, se ela for predisposta a desenvolver uma alergia, ela também pode desenvolver. E é o que eu friso muito com os pais veganos. Eu falo, é uma escolha sua, mas não necessariamente da criança. Porque se você não oferecer os alimentos todos para ela na época que ela está predisposta a tolerar, depois pode ser que ela não tolere mais. Depois de 1 ano, a gente já considera introdução tardia dos alimentos. Entendi. Até o leite, a gente preza pelo aleitamento materno exclusivo, mas aí a gente introduz, por exemplo, numa frutinha, uma colherada de iogurte natural, que tem só 2 ingredientes, leite e fermento, só. Então, a gente não precisa trocar o leite materno por um leite de vaca. A gente pode introduzir de uma forma que a criança tenha contato com a proteína do leite de vaca, mas que não necessariamente desmame. Sim. Então, para os veganos, eu sempre oriento. Eu falo, olha, o filho é seu, a escolha é sua, mas a escolha da sua filosofia de vida não pode ser necessariamente a dele. Eu digo que, se você não for colocar de jeito nenhum, é melhor nem introduzir.
Porque não é só, eu vou mostrar e depois nunca mais vai comer. É pior. É pior. Mas quando existe a introdução alimentar de crianças de pais veganos, eu oriento. Eu oriento que ela seja introduzida tudo e depois ela escolha se ela vai ou não seguir a mesma dieta dos pais. É ruim? É ruim, né? Para quem não consome, fazer e oferecer para a criança, eu entendo. Eu imagino, né? Só vegano fazendo um bifinho mal passado pro nem filho, que né? seja comprar, né? Alguma coisa pronta e tudo, mas que eu acho que a escolha não precisa necessariamente ser da criança, porque depois, se ela não quiser seguir, ela não entrou em contato lá quando ela tinha predisposição. Mal, né? Pode fazer mal. Eu achei fantástica essa janela imunológica, eu nunca tinha ouvido falar e achei bem interessante, né? Bem bacana. E me fala uma coisa, cá entre nós só, né? Que ninguém nos ouça. O leite é tudo isso de ruim mesmo que falam? Conta? Não é. Essa coisa de inflamação. Querem vender isso, né? Eu ouvi duas coisas que eu acho até assim, que procede, sabe? Que dá para a gente acreditar. Primeira, que a gente que a gente nem tomava leite. Mas que os Estados Unidos tinham um excedente de leite, não sabia o que fazer, começaram a fazer propaganda para a criança tomar leite, para o cálcio, para os ossos, para aquilo, e virou essa coisa nada toda, todo mundo toma leite. Agora, o leite faz mal. Então, agora o leite faz mal. E eu ouvi uma vez que, assim, o leite, para o bezerro, ele é feito ele tem as proteínas que fazem com que o bezerro desenvolva casco e chifre. Como a gente não tem casco nem chifre, a gente vai produzir o quê? Alergia, rinite e as ites da vida. Tem algum fundo de verdade isso? Não. Nem para lá e nem para cá? Não. É assim, a gente não pode dizer que seja a mesma coisa. O leite de vaca não é o mesmo do leite humano. Com certeza não, né? Porém, nós somos onívoros. Nós temos uma capacidade de digerir qualquer alimento. A gente não consegue digerir verde, não consegue quebrar a proteína vegetal porque a gente não tem o estômago lá da vaca, que faz a digestão. Mas a gente ruminante, né? Que fica, a gente aproveita as fibras, né? Certo. Dos folhosos, a gente come de tudo. E eu acho assim, não existe nenhum estudo bem fundamentado que provou essa questão inflamatória, nem do leite, nem do glúten, nem de nenhum alimento no corpo humano. E a capacidade de digestão, principalmente a de lactose. Porque todo mundo fala, essa epidemia de intolerante à lactose, tudo. Essa capacidade, ela é equivalente ao cabelo branco. Todo mundo vai desenvolver cabelo branco ao longo da vida. Tem gente que com 20 já tá grisalho e tem gente que vai só com 50. Mas todo mundo vai. E todo mundo vai desenvolver um certo grau de intolerância à lactose ao longo da vida. Por quê? A gente nasce com a lactase lá em cima. Porque o leite mais rico em lactose é o leite humano, é o leite materno. E o bebê consegue digerir, a não ser os que nascem com e é super raro, com a intolerância genética do bebê recém-nascido. Muito, muito raro. Ele está lá produzindo lactase aos montes, é a fase da vida que a gente mais produz. E ela vai numa decrescente. Tem gente que chega com 80 anos, igual meu pai, que toma leite, uma caneca todo dia e não passa mal. Mas tem gente que pode tomar um pouquinho e já passa mal. Então, tem gente que vai ter mais intolerância, tem gente que vai ter menos. Entendi. Mas a gente tem a capacidade de digerir e o leite não é inflamatório, não se provou. Leite dá catarro em criança. Não dá. Não dá. Eu já tive vários pacientes que eu falei, então tá bom, você tá convencido. Para de dar. Vamos ver se melhora. É a rinite, por outros fatores, que tá ruim. E aí, mesmo parando de dar o leite, a criança continua encatarrada. Ou é por pegar vírus na escola, ou é por outros motivos. Tem outros motivos. Poeira, poluição, cigarro. Tem gato em casa, tem mofo. Um monte de motivos que fazem com que quem tem uma predisposição à atopia produza mais catarro. Isso é até um mecanismo de defesa do corpo. Produzir catarro é um mecanismo de defesa. Mas não se provou nenhum estudo
que é respeitável, conseguiu provar que esse inflamatório do leite. Então, quem fica bem, tome. Quem não quer, não tome. Tá tudo bem. E tá tudo Mas certo. não tente convencer as outras pessoas de que faz mal, porque não faz. Entendi. Ai, que bom. Eu vou ser igual ao seu pai. Eu não sou gente, eu não consigo abrir mão do leite. Se Nem posso deixar de comer tudo, mas leite, não. Eu não sou gente se eu não tomar minha caneca de leite com café de manhã, né? E é reconfortante, né? Eu acho que é uma coisa assim Sim. de... Eu digo que eu ter feito dieta, porque quando a minha segunda filha nasceu, eu cheguei a fazer 2 meses de dieta achando que ela tinha um refluxo por alergia a leite. E eu sou mineira. Queijo é minha vida. Pois é. Eu sofri muito nesses 2 meses. Isso me deu muita empatia com as mães dos meus pacientes, porque é desafiador, assim, você manter uma dieta, porque não é uma dieta simples, porque o leite e derivados, e o leite como ingrediente está muito introduzido no nosso dia a dia, e a gente tem que ter a atenção, inclusive, com contaminações. Então, você não pode facilmente comer fora de casa, porque sempre tem, é só legume, mas foi feito na manteiga. Uhum. É, sim. É um purê de batata, mas deu ponto com leite. Sim. Então, tudo tem. E Sim. aí você para de comer fora de casa, emagrece, é um tormento. Fazer dieta não é fácil, nem para a mãe e nem para a criança, porque a criança ela acaba sendo excluída socialmente. Nossa, total, né? Ela não pode lanchar com os coleguinhas, ela tem um risco ali de contaminação cruzada, de roubar o lanchinho da outra criança, tudo isso que é mais acontece. apetitoso, né? Que criança compartilha mesmo, né? Gosta de compartilhar, né? Então, não é só o comer, é o social, é a inclusão e o risco. Porque, como eu disse, nem toda reação que já foi leve vai ser leve sempre. Então, pode acontecer que, inadvertidamente, por um contato acidental, a criança tenha uma reação grave num ambiente que ela não está ali próximo de uma emergência, ou até mesmo com adultos preparados em volta. Qualquer lugar também, né? Eu conheço uma moça que o namorado dela não pode ir em supermercado. Se ele passar no corredor de farináceos, lá de farinha, de coisa lá, ele passa mal. Sim. Ele não pode passar ali. Isso já aconteceu com alguns pacientes. Uma coisa impressionante, né? Assim, bem forte, né? Tem alérgicos a leite que não pode passar no corredor de laticínios, que tem só pelo inalar, por exemplo, tá com alguma coisa no forno. A avó tá assando um pão de queijo e a criança passa mal na sala. Olha. Porque o alérgeno pode estar até no ar. Entendi. Não são todos os pacientes que são graves assim, mas né? existem esses níveis de gravidade. Porque aí quando é grave, né? Doutora, no caso do recall da Nature Mills, chamou muita atenção no país, né? Qual é o tamanho do risco quando um alérgeno não é declarado no rótulo do produto? Nós temos aqui no Brasil até um movimento, né, que foi feito por mães de alérgicos. Entendi. Um movimento que chama Põe no Rótulo. Tá, deixa eu só interromper antes de você explicar, falar que assim, o Brasil ele tem uma das legislações mais duras, né, em relação à indústria alimentícia, né? Sim. Em relação à indústria, sim. Né? O que vem da indústria precisa estar declarado, principalmente glúten e os alimentos alergênicos, que é leite, ovo, castanhas. Ele precisa estar declarado no rótulo, mas o que tem de alimentos que a gente às vezes compra? É um brownie que a fulaninha fez e que está ali no... Então, não necessariamente a gente tem esses rótulos em todos os alimentos. Na indústria foi legislado, né, que tem que conter o que pode conter, inclusive que o pode conter é contaminação de maquinário. O que contém é o que está no ingrediente, mas o pode conter é contaminação. Então, um dos problemas para quem tem intolerância quem é celíaco ao glúten, né? O maquinário compartilhado é um problema. Então, aveia tem muita contaminação, não tem glúten, mas tem contaminação de glúten. Então, no maquinário na indústria de invase. Isso. Não existe um maquinário para invasar só aveia, eles acabam invasando mesmo. Um monte de coisa. Né? Então, leite, às vezes, até mesmo nos restaurantes, quando eles são mais sérios, eles colocam no cardápio quando tem, né? O que contém leite e o que pode conter leite. A maioria dos restaurantes não consegue fazer alimentos completamente isentos de contaminação.
Quando eu estava na dieta, eu cheguei aí no Outback. Aí eu olhei, é um restaurante que tem todos os alimentos declarados no cardápio. Tem um prato, que é um prato vegano, que eles fazem especificamente, que está declarado lá que não tem leite mesmo. Mas é de um cardápio gigantesco. Nem a Caesar salad escapa, né? Porque tem o molhinho, tem o queijinho, né? Não tem. É difícil É mesmo, difícil. né? Fazer Imaginar dieta de restrição é muito difícil. Tem pacientes que precisam. O principal tratamento de uma alergia alimentar é a dieta de restrição. Mas hoje em dia nós temos tratamentos ativos que a gente fala, que não é só espera que um dia vai adquirir a tolerância. Dá para fazer tratamentos ativos para reintroduzir o alimento de uma forma segura. Não é simplesmente. Eu já vi médico falando isso. Põe no carro, para do lado do pronto-socorro e oferece. Se passar mal, você entra. Meu Deus. É irresponsável, né? Então, tem formas seguras, formas com profissionais habilitados, bem formados, que podem trazer de volta essa inclusão, né? E quando a pessoa adquire essa alergia depois de adulto, existe a alergia alimentar, especificamente, né? Existe um ponto de retorno, alguma coisa? Não. É mais difícil. O adulto, para adquirir tolerância espontânea, é muito baixa a probabilidade, e nos tratamentos ativos podem ser feitos. Mas vou dar um exemplo prático da minha vivência. Na minha residência, a gente fez o tratamento de uma paciente que ela era esposa do meu chefe. Eles são libaneses e ela tinha alergia a gergelim. Meu Deus do céu! Foi um trabalho publicado nosso, porque foi a primeira de sensibilização a gergelim que a gente fez aqui, né? E foi muito interessante, porque assim, nossa, mas gergelim, qual que é a importância? Óbvio, eles são árabes, tudo vai em gergelim, né? Eu não consigo imaginar nada que não vá. Então, ela fez, chegou no final, foi um tratamento longo, assim, ela chegou no final, hoje em dia ela consome, mas ela precisa consumir regularmente. E aí vem o problema. Quem é alérgico, por exemplo, a camarão, vai topar comer todo dia? Hoje ela está numa fase que ela está comendo 3 vezes por semana, mas nem isso a gente come camarão, né? Então, tem que ver, avaliar. Por exemplo, tem gente que fala, não, amendoim é uma coisa que dá. Dá para colocar uma colherada de pasta de amendoim por dia, e se lá na frente for evoluindo para espaçar esse consumo diário, ótimo. Mas tem alimentos que não dá para fazer essa forma de reintrodução, porque quando você reintroduz meio à força, que a gente fala, é assim, você tem que consumir regularmente. Então, reintroduzir numa criança ovo, leite, trigo é fácil, porque é só... E nem tão fácil assim. Não é tão fácil fazer uma criança tomar 100 ml de leite todos os dias. Quando ela não consumia... Porque tem criança que não gosta também, não, né? Algumas crianças que a gente sensibiliza, elas já estão com 6, 7 anos. Se ela passou 6, 7 anos da vida sem consumir... Tanto é que hoje o Congresso Europeu girou muito em torno de introdução precoce. O quanto mais precoce possível, melhor. Porque aí você já introduz na vida da criança. Porque quando ela vai muitos anos com aquela mentalidade de não, leite eu não posso, eu preciso perguntar tudo o que tem, porque a criança tem que ser ensinada, né? Tem leite? Não, se tem leite eu não posso. E aí a gente tem que mudar, depois de mais velha, esse mindset da criança para que, não, leite agora eu posso. Mas como assim eu posso? E aí é um tratamento que pode gerar reações, e ela pode ficar um pouco mais ressabiada. Então, hoje em dia quanto mais precoce a gente puder intervir, melhor. E no caso do leite, você falou, não precisa necessariamente ser o leite, né? Pode ser o iogurte, não é isso? Depende dos tratamentos. Alguns tratamentos a gente introduz da forma processada inicialmente, começa com algum biscoito, depois um bolo, uma panqueca, pão de queijo, até chegar no leite. Consumindo leite, quando ela está consumindo leite, aí ela amplia para tudo. Aí ela pode consumir todos os alimentos. Quando ela faz a dessensibilização, no começo ela precisa consumir o leite. O iogurte, ele tem uma concentração de proteína do soro. E a gente precisa, para dessensibilizar, mais caseína, que é a proteína mais da massa, né, que o leite faz ali. Então, os alimentos mais ricos em caseína são o leite. O queijo tem também, mas o iogurte tem mais proteína do soro. Bacana que, pelo visto, assim, existe... Eu também não conhecia que esse trabalho de reintrodução, né? Existe.
a pessoa tem a intolerância e aí Alergia. alergia, não intolerância, e aí aos poucos vai reintroduzindo e ela consegue. Aí o que é? Você está construindo não o sistema, né, mas algumas pecinhas do sistema imunológico dela, é isso? Isso é uma forma que a gente faz de enganar o sistema imune, porque ele é alérgico. Se você der um tanto de leite para a criança, ela vai reagir. Então, o que a gente faz? A gente faz uma forma que ela dilui o leite até ter proteína a ponto do sistema imune reconhecer, mas não reagir. E aí vai dando gradativamente mais e mais e mais e mais. É longo o processo, mas funciona. E aí a gente vai enganando, porque a gente pega esse período refratário, assim, ele reconhece, mas não reage, e ao mesmo tempo começa a criar a célula de tolerância. O sistema imune é um exército. Tem os soldadinhos que são lá, que vão fazer a ação, mas tem os generais. Quando a pessoa é alérgica, ela tem o soldadinho, ela não tem o general que é o da tolerância. Quando a gente faz tratamento ativo, a gente estimula a criar essa célula de tolerância, de estímulo de tolerância. Então, ela vai mandar aquele soldadinho a não agir, a não entrar na guerra. E aí, quando essa célula é gerada, a gente consegue uma tolerância de maior prazo, assim, mais longo prazo, desde que seja exposto. Porque E aí não pode nunca mais parar de Nunca tomar mais também, parar. porque ficar uma semana sem tomar já... uma semana, às vezes, é pouco. tá. No começo do tratamento, até que alguns dias faz diferença, mas a gente fala assim que perde a tolerância com algumas semanas. É impreciso esse tempo, mas a gente fala de 4 a 8 semanas. Mas cada paciente vai ter um jeito, né? Alguns dias, por exemplo, pegou uma virose, a gente fala, não está conseguindo, está vomitando, não está conseguindo consumir, e a gente fala, vamos dar uma parada, ou a gente faz um estímulo de pequena quantidade, mas parou, a célula ela tem tempo de vida, essa célula, esse generalzinho. Se ele parar de ser estimulado, ele morre e ele não é recuperado. E aí perde a tolerância. Entendi. Nossa, mas é interessante saber que existe, né, a possibilidade de reverter essa situação, né, dos alérgicos, né? Você aí fique atento. A gente, inclusive, vai dar os endereços, os contatos da doutora, e você, se tiver um problema desse em casa, pode entrar em contato para ir conhecer um pouquinho mais desse trabalho que é imprescindível, né, para os dias atuais, né? Sim. Doutora, e quais os sinais de alerta que indicam que uma reação ela pode ser grave, como os casos de anafilaxia? Geralmente, o alimento, em se tratando de alergia alimentar, porque tem algumas alergias que são mais rápidas, né? A alergia alimentar, ela começa a dar sinais na pele, então começa a empipocar, que a gente chama de urticária, que é diferente de um grosseiro, assim, é aquelas como se fosse uma picada de inseto, mas começa a fazer placa, avermelhada, coça, incha a pele, incha algumas coisas, lábio, orelha, olhos. Isso já é um sinal de alerta de acometimento da pele. O pior sinal de alerta que a gente sabe é o respiratório, que o respiratório, parou de respirar, não tem jeito. É tosse. Começa com tosse, às vezes começa a ficar rouco, a respiração mais curta, mais difícil de puxar o ar. Pode afetar nariz, né? Trancar o nariz, congestão, começar coriza, espirros, coceira. E pode afetar também a parte digestória, né? Dá vômitos, uma diarreia muito importante, dor abdominal. Então, pode afetar esses sistemas: pele, gastrointestinal, nariz ou respiratório baixo. Quando pega a parte circulatória, aí é porque na reação a gente perde água do sangue para os tecidos. Então, esse inchaço é a água que está saindo de dentro do vaso para ir para o tecido. Os vermelhos, tudo isso predispõe a perder água. E aí cai a pressão. Esse é o choque anafilático. Meu Deus. Choque anafilático é quando a pressão cai, e aí essa paciente que perdeu a consciência no restaurante japonês foi porque ela teve uma queda de pressão por choque anafilático. Então, esse é o mais grave. Além do fechar a respiração, o mais grave também seria o choque anafilático. E aí, assim, assim, quando e por que, né, a adrenalina é necessária para reverter? Aí, os pacientes alérgicos,
que são orientados por um alergista, eles são orientados a, nos primeiros sinais, já entrar com um antialérgico. Entendi. Ele não age rapidamente, é um remédio, né? Então, mesmo a solução ou o comprimido, tem gente que fala, a dipirona em gota funciona mais rápido que o comprimido, mas não, os dois têm que chegar lá no intestino e ser absorvido. Então, tanto a solução quanto o comprimido vai agir em 20 a 30 minutos. Às vezes a gente não tem esse tempo, quando a reação é grave. Entendi. Mas primeiro sinal que apareceu é tomar um antialérgico. A adrenalina, ela vai entrar no paciente que fez essas medidas iniciais, tomou antialérgico, às vezes até quando é respiratório, usou bombinha, tomou corticoide e não está funcionando pelas primeiras medidas. Aí a gente não dá tempo de fazer mais uma dose, esperar mais meia hora, porque a adrenalina ela age imediatamente. Então, é importante, quem é alérgico, ter uma caneta, né, que é a autoaplicadora, que aplica na perna e salva a vida. Ah, mas é caro? É caro. É importada. Ela só tem como ser importada. Mas deve ser mais barata que um enterro, né? Eu falo para os pacientes assim, você não paga seguro de carro todo ano? Pois é. Mas você quer usar? Não. Mas você quer ter, caso você precise. Você não paga para usar, mas você paga para ter, caso você precise. Claro. A adrenalina é a mesma coisa. Sim. É equivalente, né, ali em torno de uns R$2.000, mas ela vale 1 ano, às vezes 1 ano e meio, tem às vezes uma validade mais estendida, mas né? é o preço de um seguro, para você Sim. ter segurança de que se acontecer algum consumo acidental, por contaminação, porque alguém deu desavisado para o seu filho, você tem ali um negócio na mão que resolve na hora. Sim, agora, isso é um artifício, né, assim, para se usar para quem realmente, o alérgico crônico, alérgico, né? Ele já pro sabe, alérgico. quem já passou por isso, acho que aí já fica atento, É. como essa sua paciente, né? Ela tinha injetável? Não, vai passar a ter, né? Com certeza, porque ninguém... E aí, como é que ela foi socorrida? Teve que chamar o SAMU? Não, aí como ela perdeu a consciência, provavelmente pela queda de pressão, a hora que deitaram ela no chão, ela recuperou a pressão. E aí ela conseguiu tomar o antialérgico e pôs no carro e foi pro pronto-socorro. Entendi. Mas foi assim, por que ela teve uma reação tão grave? Mas ela tinha tomado antialérgico antes. Antialérgico não previne reação. Inclusive, ele atrapalha, porque ele previne os primeiros sinais, sabe? Esses primeiros sinais, essa coceirinha, ela não sentiu. Como aí você ela falou, abusou mascarou, na quantidade, achou que, eu tomei e antialérgico, já tô de foi boa, né? para reação grave direto. Entendi. Nossa, como é perigoso. Aliás, é uma segunda atenção, um segundo aviso, né? Da automedicação também, né? Que o brasileiro é o campeão, parece, né? Sim, Em sim. automedicação. Doutora, para encerrar, o que a população precisa entender urgentemente sobre alergias alimentares para evitar riscos desnecessários e salvar vidas? Olha, eu tenho 2 mensagens finais, assim. Primeiro, que tem tratamento, né? Não se acomode, é assim mesmo, eu sou alérgico. Isso, para o alimentar, para qualquer alergia, até mesmo as respiratórias. Tem gente que convive com rinite há anos. E aí, quando procura um tratamento e tem melhora, fala, nossa, eu tolerei muito tempo. Então, tem tratamento, alergia tem tratamento. Não é... Eu escolhi a especialidade porque, apesar de ser crônica, tem tratamento que é eficaz. Então, é uma esperança que a gente dá, porque tem tratamento. E para os familiares, principalmente, para quem acha que é besteira, não é. Um pouquinho não é inofensivo, faz mal, mesmo que seja um pouquinho. Não é besteira, não é frescura. Quando os pais de uma criança alérgica chegam ao extremo assim, de separar as coisas, não, ele não pode comer na casa de fulano, porque a gente não sabe como que está higienizando, é porque teve um motivo. Não, como eu disse, não são todos os pacientes que são alérgicos graves a ponto de reagir a pequeníssimas quantidades, mas os que são. Os que são, né? Isso de não passar num corredor de laticínio, de não poder tomar um beijo. Comeu o ovo e deu um beijo na criança, a criança entrou em reação, porque existe esse nível de gravidade, então não é besteira.
né? Não menosprezar um diagnóstico. É uma doença grave que tem um risco, né, de desfecho desfavorável. Então, da mesma forma que não menosprezar, também procurar ajuda, porque hoje em dia tem uma evolução nos tratamentos que levam a essa reinclusão do alérgico no consumo. Isso eu achei alentador, né? Achei muito bom. Doutora, obrigada, muito Imagina, obrigada Lívia. pela sua presença, por essa conversa. Você que está em casa também, acho que também ficou tão assim feliz como eu de saber que é um caminho que tem até retorno, que tem tratamento. Os contatos da doutora Ana Flávia, né, estão passando aqui. Você pode entrar em contato, fazer uma consulta, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que tem um alérgico em casa, que acha que está também sofrendo aí com o leite, que está tendo algum problema diferente aí com a alimentação. E procure um alergista para ouvir a opinião, porque às vezes pode ser uma coisa que tenha, né, que tenha conserto, que tenha solução, que tenha um remedinho que pode salvar a sua vida. De novo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Lívia. E você que está em casa, não deixe, né, deixe o seu like, compartilhe para a gente ter mais, ser distribuído para mais pessoas. Afinal, a gente é um veículo de utilidade pública e o nosso objetivo é esse, ser distribuído para mais pessoas, para que todos tenham acesso à informação, tá bom? E a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá!